Olá, boa tarde. Damos as boas-vindas ao cônego Hélder Fonseca Mendes, portanto, vigário-geral da Diocese de Angra, e estas nossas conversas de hoje na Eclésia, que são dedicadas durante este mês ao Sagrado e às Gentes, levam-nos até aos Açores e, nomeadamente, as festas do Divino Espírito Santo, portanto, que estão muito enraizadas na Diocese, seja na cultura popular, seja na cultura religiosa, de onde elas partem, e, portanto, o nosso convidado de hoje, o cônego Hélder Fonseca Mendes, também tem uma tese sobre o Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Vamos, se calhar, começar por aqui. O que é celebrar o Espírito Santo? Sim, viva, agradeço o seu convite e da Agência Eclésia para participar neste programa sobre as gentes e o sagrado, porque de facto o título deste conjunto de conversas é muito oportuno sobre as festas do Divino Espírito Santo, porque estamos a falar das gentes, as festas são celebradas pelas gentes no sentido de povo, ou no sentido popular, da Igreja do Povo, e também do sagrado, porque de facto as pessoas têm consciência de que quando tratam do Espírito Santo estão a tratar do divino, da transcendência ou de Deus. E portanto o título As Gentes e o Sagrado diz muito bem sobre a envolvência do culto do Espírito Santo aqui nos Açores, e através dos Açores, enfim, de que fomos herdeiros desde o povoamento dessa tradição vinda da Europa e de Portugal continental, e que se conteve aqui, que se mantém aos dias de hoje, e que por aqui passou de facto o Atlântico e chegou até a América do Sul, a América do Norte e a outras regiões também, como a Ásia, como a África, através dos descobrimentos e da presença portuguesa e do modo particular açoriana nesses continentes, seja americano, seja asiático, seja africano. De maneira que nós recebemos essa herança e ao mesmo tempo também somos, como dizia Agostinho da Silva, somos missionários do Espírito Santo no mundo. E portanto, celebramos de uma forma extraordinária o Espírito Santo por ocasião de Pentecostes e em todo o tempo pascal. E quando diz, de facto, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, eu acho que sim, é da maneira como celebramos nos Açores, porque alguns investigadores acham que é outra realidade, que não é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, e colocam outras questões dessa herança, mas do modo como nós o celebramos, dada a evangelização que tivemos nos Açores, que não conhecemos uma época pré-cristã, ainda que possa hoje ser discutível uma época pré-portuguesa, mas nós não conhecemos no povoamento outro modo de evangelização, senão a evangelização cristã e católica, e portanto a herança que temos do Espírito Santo é o Espírito Santo, o mistério de Deus, da terceira pessoa da Santíssima Trindade. E um dos comprovativos dessa realidade é o facto de celebrarmos o Espírito Santo desde a noite da Vigília Pascal. Portanto, quando termina a Vigília Pascal, na verdade, começam as festas do Espírito Santo. Portanto, à meia-noite do sábado de Páscoa, os impérios do Espírito Santo, e já vamos à realidade de impérios, se for estranha a linguagem para os nossos ouvintes, na noite da Vigília Pascal, os impérios dão foguetes já pela meia-noite, e as bandeiras do império, nos terreiros ou nos atos, são hasteadas nessa noite, na manhã de Páscoa. E, portanto, todos os domingos do tempo pascal são conhecidos como domingos do Espírito Santo, de tal maneira que as pessoas conhecem o domingo de Páscoa e o domingo a seguir chamam o primeiro domingo do Espírito Santo, que vai por todos os domingos do tempo pascal até ao dia de Pentecostes, que as pessoas chamam o domingo do Espírito Santo, ou o primeiro boldo, que isto é, o voto de fazer, de dar algum dom no dia do Espírito Santo, e que se prolonga de facto nessa oitava também na festa da Santíssima Trindade. De maneira que as festas do Espírito Santo, como terceira pessoa da Santíssima Trindade, no mistério de Deus, são sobretudo vividas no tempo pascal. Isso é uma exceção que nós não encontramos muito no resto da Igreja Católica, mesmo até no documento do Diretório Litúrgico sobre a Piedade Popular, nós não encontramos essa manifestação no tempo pascal.
o que é de facto uma particularidade extraordinária, porque enquanto relativamente ao culto a Nossa Senhora, ao mistério da Paixão de Jesus, aos santos, é muito abundante por todo o mundo essa tradução popular. Relativamente ao Espírito Santo, nós não encontramos uma tradução popular como encontramos aqui nos Açores, e de facto essa é uma riqueza, uma aproximação para dizer o Espírito Santo, que é talvez o mais difícil de dizer no mistério de Deus. O Padre Helder já falou sobre algumas particularidades das festas ao Espírito Santo, mas que atualidade é que continuam a ter hoje nesta sociedade do século XXI? Bom, pois como sabe, toda a questão da religiosidade popular ou da cultura popular é baseada na tradição e, portanto, nós corremos sempre o risco de dizer, à medida que queremos atualizar, toda a religiosidade popular é mais fiel à tradição do que propriamente que tem uma preocupação de se atualizar. Mas o certo é que essa tradição e a atualização vão sendo possíveis através da mudança de gerações ou de quem serve o império ou a realidade das festas do Espírito Santo, que vai procurando manter-se fiel à tradição, e de facto essa é sempre uma preocupação, de manter-se fiel à tradição dos pais, e ao mesmo tempo atualizar a festa, que antes de mais é baseado no dom ou na dádiva, dizendo, bom, o Espírito Santo é o dom de Deus. Então também aquilo que o Império representa é, se nós recebemos a graça, também vamos dar de graça. E, portanto, manifestamos a gratidão do dom que recebemos de Deus, do Espírito Santo, noutro dom ou noutra dádiva, que é a alegria ou o prazer de dar. Portanto, no fundo, as festas não têm uma utilidade prática. As festas são muito práticas, mas não são feitas por uma utilidade, quer dizer, são feitas pelo prazer ou pela alegria, pela justiça, pela bondade, pela caridade, e, portanto, neste sentido, elas têm uma atualidade, porque essa linguagem é sempre atual e desdiz um pouco daquilo que é a nossa visão da economia, porque aqui nas Irmandades do Espírito Santo está uma economia social, está a partilha, está o excesso, está a misericórdia, está a justiça, quer dizer, para além daquilo que cada um merece, há sempre um excesso naquilo que se dá, e não por uma obrigação, mas pela alegria do que se dá. Portanto, este tempo de festas é sobretudo um tempo de alegria, por isso este ano foi um ano extraordinário, muito, muito difícil para se viver as festas do Espírito Santo. Só me lembro de uma situação semelhante há 40 anos, em 1980, quando foi o terremoto aqui há 40 anos, que de facto também em 1980 não se fizeram as festas do Espírito Santo, mas praticamente, quer dizer, isto fica em germen para que elas possam acontecer alguma vez. Portanto, as pessoas ficam como assim em stand-by para que na próxima oportunidade possam realizar essa manifestação. Também, como toda a religiosidade popular, as festas do Espírito Santo de alguma maneira são pontuais na sua manifestação, quer dizer, não acontecem todo o ano. As festas são muito pontuais, como toda a manifestação da religiosidade popular é pontual, isto é sobretudo no domingo de Pentecostes e no domingo da Santíssima Trindade e, como já referi, durante todo o tempo pascal. É certo que por via da imigração ou da deslocação dos imigrantes também acontece às vezes um pouco ao longo do verão, até porque algumas freguesias, algumas delas só têm uma Irmandade do Espírito Santo, mas há duas, por exemplo, que têm 8 Irmandades. E algumas paróquias relativamente pequenas, com 8 Irmandades do Espírito Santo, significa que precisam de 8 domingos ou de 8 semanas para celebrarem a festa. E, portanto, 8 semanas são 2 meses a celebrar a festa do Espírito Santo, que pode ser dentro do tempo pascal, ou então para além do tempo pascal, normalmente depois que apanha alguns domingos do verão. E, portanto, a atualidade é a atualidade de dizer a bondade, a caridade, a alegria, a abundância, o sucesso, a misericórdia, e que bom, que é a linguagem própria. Que importância é que tem também a chamada diáspora açoriana para que estas festas sejam vividas e para que também seja prestado então o culto ao Divino Espírito Santo na América, por exemplo, neste caso ao longo do continente todo, em vários sítios que há diáspora açoriana? Bom, a diáspora podia dizer que tem um efeito duplo. O primeiro efeito foi levar consigo
as festas do Espírito Santo, porque de facto é uma bandeira, como o Espírito Santo tem uma bandeira, e portanto chegar a uma terra estranha em que as pessoas não conhecem a terra, mas levam a bandeira do Espírito Santo consigo, e junto a essa bandeira do Espírito Santo está a bandeira do país em que as pessoas emigraram, seja no Brasil, seja no Havaí, seja nos Estados Unidos, seja no Canadá, seja em Timor, seja em Macau, seja em Angola. Quer dizer, quando as pessoas vão e levam a bandeira do Espírito Santo, quer dizer, isso é um fator de identidade do próprio povo de Deus e também dos missionários do Espírito Santo no mundo, que são os açorianos. De maneira que, por um lado, podemos dizer que a importância da diáspora, em primeiro lugar, é o facto das pessoas levarem a bandeira, o império do Espírito Santo consigo. E, portanto, nós hoje conseguimos fazer um mapa da manifestação popular do Espírito Santo no mundo, através, de facto, da presença açoriana. Mas o outro aspecto também, o outro benefício, é o facto do reflexo da imigração nos próprios Açores. Portanto, isso também, desde finais do século XIX, tem um outro efeito que é, não só os açorianos levaram para o mundo a sua manifestação do Espírito Santo, como eles próprios também foram enriquecidos depois por essa presença ou por essa linguagem estrangeira, se quisermos, pela influência que trazem quando regressam à Terra. Se quisermos, por exemplo, talvez seja no sul do Pico, na Ilha do Pico ou na Ilha do Corvo, onde, por exemplo, a manifestação ou a influência do Espírito Santo dos Estados Unidos chega depois, por quase 100 anos, ao sul do Pico, à Ilha do Corvo. Isto é, essa miscelânea de hábitos entre o que as pessoas levam dos Açores e o que vem depois nos Estados Unidos, quando regressam os próprios imigrantes também querem fazer a manifestação do Espírito Santo, fazem já à moda americana. E, portanto, pode chegar ao sul do Pico ou ao Corvo e ter algumas representações americanas na linguagem do Espírito Santo, como é, por exemplo, o caso das rainhas ou as capas das rainhas, quer dizer, que não é uma manifestação. Ela é portuguesa no sentido em que a rainha está inspirada na rainha Santa Isabel, mas depois, enfim, é traduzida nas rainhas americanas ou nas misses americanas, com as suas capas, e que, de facto, enchem depois o sul do Pico ou o Corvo. Quando o Helder Fonseca já disse que este ano as festas, pela situação que estamos a viver da pandemia, não foram, portanto, do seu formato habitual, e aproveitando esta vivência não normal, digamos assim, e o tema da conversa, o sagrado e agentes, que memórias é que também tem desde a sua infância até hoje desta vivência das festas ao Divino Espírito Santo? Bom, eu distinguiria aqui dois tipos de vivências, que é a vivência rural e a vivência urbana. E faço essa distinção porque eu julgo que ela é fundamental no modo de entender as festas do Espírito Santo ou da sua evolução. Porque a festa, de facto, está pensada ou programada como uma cultura rural ou uma cultura agrária. A festa é feita a partir da carne, do pão e do vinho, isto é, a sua materialidade, para além dos símbolos do Espírito, são a coroa, o cetro, a bandeira, o bastão, isto é, os símbolos da realeza que inspiram, a partir, enfim, da Rainha Santa, da nossa realidade portuguesa, isto é, aquilo que o rei, se a rainha significava, passa para o imperador ou para o poder do imperador. Pode ser uma criança, pode ser um pobre, que é coroado. E por um lado temos os símbolos imperiais ou os símbolos reais. Mas por outro lado, outra materialidade do culto é da cultura agrária, isto é do pão, da carne e do vinho. E nesta evolução que fizemos para a cultura urbana, o culto também perde, enfim, relevância por essa tradição cultural. E isso para dizer que nas recordações de infância, uma é a recordação rural, em que de facto, na abundância do gato, aqui que agora há a tradução, que nós temos umas vacas felizes e portanto temos muitas vacas e muita carne, e portanto há sempre vacas e carne que estão em ordem do Espírito Santo. E aqui essa permanência do culto ao longo do ano. A pessoa que sabe, uma família, uma irmandade que sabe que tem o seu Espírito Santo, ao longo do ano tem que criar gado para depois oferecer a carne
quer nas esmolas de carne, ou nas pensões, como se diz noutras ilhas, e nos jantares, ou na função do imperador. O imperador tem a função de dar um jantar a todas as pessoas, e aquelas pessoas que não podem estar presentes têm a obrigação de levar esmolas, e portanto isso funciona à volta da carne, do pão e do vinho. E, portanto, essa é a cultura rural que é mais expressiva ao longo das freguesias açorianas. Depois há uma tradução, no entender mais pobre, que é a tradução urbana, enfim, que é inspirada na rural. Mas isso também acontece o mesmo com as paróquias. As paróquias verdadeiras são mais as paróquias rurais que as paróquias urbanas. As paróquias urbanas são uma tradução, uma má tradução daquilo que são as paróquias rurais. E eu, como na minha infância praticamente vivi na cidade, de maneira que tenho uma recordação muito remota daquilo que é o Espírito Santo no campo, na ruralidade, e um modo mais pobre na cidade. De qualquer maneira, julgo importante a sua pergunta, porque às vezes pelo fato de ser padre, há alguns investigadores, ou algumas pessoas ligadas ao culto acham enfim, que o padre não tem direito a interferir, como se não viesse também das raízes. No meu caso não, mas a maior parte dos padres da diocese, os seus avós foram imperadores, os seus pais foram imperadores, foram mordomos, e portanto, quer dizer, o padre, de alguma maneira, do clero local, vem nessa cultura do império. E julgo também que isto é importante, porque essa pode ser uma das razões pelas quais o culto nunca foi extinto nos Açores. Porque, por exemplo, em finais do século XIX, nós estávamos muito semelhantes à situação do Funchal, por exemplo, já para distinguir da situação do continente em termos de magistério dos bispos diocesanos, eram muito semelhantes, Funchal e Angra, nos finais de XIX, e o certo é que o culto nos Açores continua sempre, com vontade ou sem vontade dos bispos diocesanos, que normalmente são provenientes do continente português, e nos Açores o clero local sempre apoiou, nem sempre ou de um modo mais explícito ou menos explícito, mas que tem a ver com o fato do próprio clero ser natural dos Açores e ser educado na cultura do Império. E, portanto, ainda que houvesse alguns reparos a fazer, o próprio clero também se sente herdeiro dessa cultura. E por isso nunca se pode dizer que há uma oposição entre o clero da diocese natural dos Açores e aquilo que é a manifestação popular, porque o clero também é popular e vem da mesma raiz. Ao longo desta conversa, o Cônego Helder Fonseca falou sobre irmandades, e há centenas de irmandades, portanto, nos Açores, tem estatuto jurídico próprio, civil e canónico. Diz que a mais antiga Irmandade do Espírito Santo remonta a 1492, e para além de irmandades também falou sobre outras expressões, portanto o bodo, a esmola, existem outras ainda como as coroações, portanto uma promessa, quem tira um pelouro, portanto são tudo características também desta festa, para além do que já falou nesta conversa. Indo às Irmandades, portanto, já explicou que elas organizam a festa, mas depois também qual é que é a importância delas neste conjunto todo, nesta relação que elas também vão tendo com a Igreja, e não sei se quer desenvolver mais algumas destas palavras que estão associadas às particularidades da festa do Divino Espírito Santo. Já foi publicado com a editora nacional um léxico sobre as festas do Espírito Santo, de maneira que, não digo propriamente um dicionário, mas há um léxico muito próprio que quem não está habituado, há uma gramática própria, há oficiais próprios do Império do Espírito Santo, e sem ser isto um mimetismo ou sem ridicularizar nada, as próprias pessoas foram criando cargos, mordomos, imperadores, procuradores, alferes. Há, enfim, uma linguagem muito própria. O que, por um lado, nos pode ajudar a distinguir o que é a realidade do Espírito Santo na Igreja, no Mistério de Deus e na Igreja Universal, e a nossa particularidade, ou particularidade na Igreja, digo nossa porque nós conseguimos reter aqui mais um pouco, é a sua tradução sob a forma de império, que talvez essa é a particularidade. Porque quando estamos a dizer Espírito Santo e estamos a falar sobre o Império do Espírito Santo, há uma parte da Igreja que conhece uma realidade e outra parte que não conhece a outra realidade. E a dificuldade talvez seja essa,
essa categoria de império, que é muito semelhante à categoria de reino de Deus. Quer dizer, assim como a Igreja está em ordem ao reino de Deus, também podemos dizer que o império, o ideal é o império do Espírito Santo. Império no sentido da soberania do Espírito Santo. Se o Espírito é que for o soberano, é que for o Senhor, como se diz aqui o Senhor e o Espírito Santo, então toda a vida se organiza de um modo diferente. As crianças são tratadas de uma maneira, os pobres, os presos, os doentes, os idosos. E, portanto, normalmente são essas pessoas que coroam. Coroam, quer dizer, recebem a coroa do Espírito Santo e por um dia são imperadores. Relativamente às irmandades, também aparecem noutras expressões da religiosidade popular, ou seja, um indivíduo por si só não consegue fazer a festa, embora haja essa possibilidade que é fazer a festa a partir da própria casa, porque assim nasceram as irmandades desde a expressão da Rainha Santa Isabel, porque quer dizer, enquanto o monarca faz a festa a partir da coroa, o súbdito não faz a festa por si só, quer dizer, precisa organizar-se um conjunto de irmãos para promover a festa. E, portanto, é neste sentido que aparecem as Irmandades. E essa que faz referência, que está muito bem documentada, de 1492, quer dizer, poucos anos depois do povoamento dos Açores, o que para nós, de facto, é uma data bastante remota, significa que as pessoas começaram a juntar desde muito cedo do povoamento com essa designação do Santo Espírito para promoção do culto ao Espírito Santo e também para obras de caridade. E, portanto, daí vem a nossa realidade, que ainda hoje é assim, do Hospital de Santo Espírito, como se chama aqui na nossa cidade, na nossa ilha, vem precisamente da primeira Irmandade do Santo Espírito. Coube à Irmandade do Santo Espírito promover o culto do Espírito Santo e, ao mesmo tempo, o hospital começou com 2 camas, ter 2 camas para os doentes da cidade ou os doentes que aportassem à Baía de Angra poderem ser recebidos no Hospital do Santo Espírito. Só depois, mais tarde, o hospital foi tomado pela Misericórdia, absorvido pela Misericórdia e depois passou ao Hospital Público, embora com a mesma designação. E, portanto, as Irmandades não são mais do que a tradução de que um indivíduo só não consegue fazer a festa e, portanto, as pessoas associam-se e, ao longo dos anos, distribuem entre si as responsabilidades, dando-lhe o nome de mordomos ou de procuradores da Irmandade para poderem executar a festa nesse ano. Mas, ao mesmo tempo que há Irmandades, também a festa parte das casas, quer dizer, a pessoa na sua casa pode fazer a festa do Espírito Santo, arma o quarto da casa para um tronco ao Espírito Santo, durante uma semana recebem os símbolos do Espírito Santo, rezam, cantam, fazem a sua festa, às vezes dançam, como David à frente da arca, e aí fazem a festa na sua casa. E depois no domingo seguinte levam os símbolos do Espírito Santo à igreja, que pode ter coroação ou não, e o imperador, ele tem a função de dar um jantar. E esse jantar chama-se normalmente a função. À pessoa, à criança que coroa, pois é coroado com os símbolos do Espírito Santo, e portanto isso pode ser feito a partir da própria casa, da Irmandade que tem a sua sede no Império, na Despensa ou na Copeira, ou na Casa do Espírito Santo, e passa sempre pela Igreja para o ato principal, seja da Eucaristia, seja da coroação. Quando perguntam onde é que a Igreja ou qual é a relação com a Igreja, a relação com a Igreja é que as próprias pessoas que fazem a festa são a Igreja, quer dizer, de um modo geral são pessoas batizadas, o culto é sobretudo um culto laical, é uma Igreja sobretudo inspirada pelo Espírito Santo, que tem muitas mediações, e sempre teve a mediação do sacerdote assistir ao ato da coroação, mas a maior parte do culto é feito pelas pessoas, homens e mulheres, crianças, que rezam, que trabalham muito, portanto, digo que é pelo prazer de dar, mas não no sentido de desporto, porque a festa dá muito trabalho e muita despesa. Portanto, alguém às vezes aqui na brincadeira que temos interilhas, alguém diz, bom, na terceira estão sempre a fazer festas enquanto nas outras ilhas trabalham. E alguém respondeu da terceira, se soubessem o trabalho que dá para fazer uma festa, nem falavam porque dá muito trabalho fazer uma festa e muita despesa. Portanto, a festa do Espírito Santo dá muito trabalho e dá muita despesa, mas a pessoa que o assume com essa responsabilidade e leva praticamente um ano a preparar-se e vêm os seus convidados, a sua família, as outras pessoas da terra
e fazem com muita alegria por essas três estações, pela sua própria casa, pela Irmandade do Espírito Santo e pela Igreja. As Irmandades, de um modo especial, são muito informais. Há Irmandades que se organizam de um modo espontâneo, que aparecem e desaparecem naquele ano. Depois, e sobretudo hoje, devido à questão fiscal, é que cada vez se torna mais obrigatório os estatutos, ou seja, a maior parte das Irmandades tem o seu estatuto canónico, aprovado pelo Bispo da Diocese e por via da nossa concordata com a participação ao Governo da região autónoma, passa a ter personalidade jurídica própria, com um número fiscal próprio, com os seus bens próprios e com associações privadas de fiéis. E, portanto, a ligação da Igreja é que as próprias pessoas que promovem a festa são a Igreja e a Diocese apoia as Irmandades na aprovação dos seus próprios estatutos e depois no acompanhamento dos parcos às famílias na oração em casa, no terço, no domingo que o Espírito Santo, os símbolos vão à Igreja e, portanto, no modo natural é essa cooperação e não oposição. Uma dimensão também, e que o Padre Helder falou ao longo da conversa, é a parte da esmola, a dimensão também caritativa, de solidariedade, e este ano, portanto, as festas não se realizaram como normalmente, mas por causa da pandemia, por causa de as pessoas estarem confinadas, de layoffs, de desemprego, esta dimensão social também, esta dimensão caritativa, certamente foi muito necessária. Qual é que é a importância também que tem esta dimensão nas festas? Pois, essa é uma outra riqueza das festas do Espírito Santo ou das Irmandades. Como sabe, as Irmandades normalmente são Irmandades cultuais, como são as Irmandades do Santíssimo Sacramento, as Irmandades dedicadas a Nossa Senhora ou com a invocação de um santo. As Irmandades do Espírito Santo têm essa dupla vertente, que o seu primeiro fim, o objetivo é a promoção ao culto ao Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, mas logo associada a esta está a prática da caridade. E, portanto, se perguntar as Irmandades são cultuais ou caritativas, eu responderia que são cultuais e caritativas, isto é, nunca há o culto ao Espírito Santo sem a dimensão da caridade. Aliás, na narrativa popular, os castigos ou vinganças do Espírito Santo, que às vezes aparecem muitos castigos que as pessoas narram do Espírito Santo, e se formos ver essa hermenêutica, normalmente aquilo que as pessoas atribuem como castigo do Espírito Santo é se houve algum aldrabice, isto é, se aquilo que estava dedicado aos pobres não foi dado aos pobres porque essa era a vontade do Espírito Santo. Portanto, está sempre associado o culto, a oração e o canto e o louvor ao Espírito Santo como dom de Deus a quem se pede misericórdia, mas essa misericórdia também está sempre em ordem aos outros, a alegria, digo, ao excesso, não pelas pessoas merecerem ou pagarem ou não pagarem, os irmãos têm que pagar as suas cotas ou dar os seus contributos, mas na hora de dar, dá-se aos irmãos e aos que não são irmãos. E, portanto, de facto, essa dimensão da caridade está sempre associada à Irmandade do Espírito Santo. E isso tem muito valor devido a essa espontaneidade. Por isso, às vezes, também a dificuldade, porque ao longo dos séculos nem sempre houve irmandades formais. Por exemplo, recordo Santa Maria, ainda hoje, parece na Ilha de Santa Maria, não há irmandades do ponto de vista formal. Embora a gente as encontre com escrituras públicas no século XVIII, em Santa Maria, mas não encontro, julgo que neste momento não há irmandades constituídas em Santa Maria. E há das festas mais genuínas na Ilha de Santa Maria, em que as irmandades se organizam em função daquilo que vai ser este ano, que vai ser a festa em cada ano. E por isso também às vezes essa dificuldade de um interlocutor, e nos sítios onde há irmandades instituídas, essas irmandades também mudam com muita frequência, de maneira que podemos dizer que o culto é muito espontâneo, e de tal maneira espontâneo que leva ao excesso, que leva ao cansaço. Isso de alguma maneira está muito bem traduzido num decreto da Assembleia Legislativa Regional do ano 1980, quando decreta que a segunda-feira a seguir ao Pentecostes seja o dia da região autónoma dos Açores, que é devido enfim, à espontaneidade das festas, ao trabalho. As pessoas no dia a seguir têm que descansar. E esse dia a seguir é a segunda-feira de seguir ao Pentecostes, que é o dia do nosso feriado regional, em que na diversidade da manifestação nas ilhas,
há de facto depois a unidade, o espírito é o mesmo e o princípio, a dinâmica é a mesma. É certo que depois em cada uma das ilhas e das freguesias, seja na Madalena do Pico, ou seja na Calheta de São Jorge, a realidade que se celebra é a mesma, mas o modo de tradução é diferente. Encontra procissões à noite com balão ou com a luz no pico que não encontra na Calheta, ou encontra, enfim, as pessoas a cantarem em cima de um cavalo, muito bem vestidas com vestes próprias em São Jorge, que não encontra no pico. Mas isso também diz essa variedade porque as pessoas não tinham modo de copiarem a manifestação de uma ilha para a outra. E de maneira que também essa é a riqueza dessa variedade de cores e de expressão, do modo como se fala, como se canta, de uma ilha para a outra. E, por um lado, é um valor apreciar essa expressão, por outro lado, também é o risco de, enfim, de a gente ficar na expressão e de esquecer o que é que está por trás dela. De facto, as festas do Espírito Santo são muito vistosas, são muito apetitosas do ponto de vista da expressão, da cor, da linguagem, e é importante que se reconheça isso sem esquecer ou menosprezar o que é que está por trás disso. E às vezes o mais difícil, aliás, como na vida do próprio Espírito, é ver o que é que está por trás do Espírito, para além da forma, da expressão que a gente encontra no modo como aparecem as festas aos nossos próprios olhos. E é então com esta espécie de convite também a conhecer mais e melhor estas festas ao Espírito Santo que acabamos esta nossa conversa na Eclésia de hoje, portanto, com o cônego Hélder Fonseca Mendes, vigário-geral da Diocese de Angra, a quem agradecemos a disponibilidade, e fica o convite para quem quiser também visitar os Açores e, em especial, na altura das festas, então, ao Divino Espírito Santo. Sim, senhor, muito obrigado pela oportunidade e fica o convite em aberto.